nós podemos usar os bens da terra, de uma forma geral. Mas será que a gente sabe a diferença entre a necessidade e o que é supérfluo? Vamos ver depois da vinheta. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação da doutrina espírita. Como toda semana, damos hoje prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, através do Encontro com Kardec número 59, que é o que vamos apresentar hoje aqui. Algumas questões, como sempre, muito objetivas, porque Kardec foi extremamente objetivo, e a única coisa que a gente faz aqui é ainda fazer algum comentário, o que na realidade até seria desnecessário, porque todo o aspecto pedagógico, toda a clareza de detalhes que Kardec impôs, ele escreveu em todos os livros que ele codificou, que ele transcreveu com as mensagens dos benfeitores espirituais, são muito claras, tudo é muito claro, tudo é muito didático. A gente só está aqui para ajudar de alguma forma a dar uma opinião um pouco a mais, esclarecer um pouquinho mais, caso sempre surja uma dúvida ou outra. Então, por isso que nós damos sempre seguimento a esse nosso estudo. Agora um detalhe, uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui. Em momento nenhum eu estou querendo converter ninguém. Em momento nenhum nós estamos aqui produzindo isso aqui para converter pessoas ao espiritismo. Não é isso. Lógico, se alguém se converter é problema de cada um. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Aliás, se você encontrar algum espírito que queira te convencer de que você tem que sair da religião que esteja e passar para o espiritismo, se alguém tentar te convencer disso, desconfie. Esse não é espírita. Esse não é espiritista, não. Não é, não. Porque o espírita não faz isso. O que a gente faz é divulgar, procurar divulgar e esclarecer para as pessoas que não conhecem, e às vezes até alguns que já conhecem alguma coisa, é o caso de muitos aqui, o que é a doutrina dos espíritos, que é uma ciência, que é uma religião e que é uma filosofia de vida, porque nos convida a uma mudança de comportamento por elevação moral, para melhor viver justamente em comunidade, em convívio com as pessoas. Então, não esqueça, faça a sua prece antes de começar o estudo, peça o apoio do seu mentor espiritual, que nós chamamos de anjo de guarda, que esteja junto conosco nesse momento de estudo. É claro, preciso que você se inscreva no canal, é preciso que ative aquele sininho de notificações, senão você não vai saber quando tem novos vídeos, porque o YouTube ultimamente não está avisando. Se você não tiver aquele sininho lá ativado, de todas as notificações, é o mais escuro, pode ser que o YouTube não te avise que tem novo vídeo, e não somente esse nosso aqui, porque o Encontro com Kardec é uma vez por semana. Você sabe que toda quarta-feira, às 19h30, tem o estudo Encontro com Kardec, Livro dos Espíritos. Muito bem, então ativa o sininho de notificações. Evidentemente, o que custa você deixar o like? A não ser que eu não tenha gostado. Eu vejo aqui, às vezes 50, 60, 100, às vezes 300 visualizações com 10 joinhas. Por quê? Não está gostando? Se não está gostando de alguma coisa que eu fale ou da maneira que eu apresento, por favor, me ajude. Escreva aqui para mim no comentário e diga a sua opinião. Olha, eu acho que você está falando muito, acho que você fala pouco, acho que deveria abordar mais tal assunto, ou tem uma sugestão de um assunto. Faça isso. E você nos ajuda, ajudando a propagação melhor da doutrina dos espíritos. Isso é o mais importante de tudo. De qualquer maneira, vamos iniciar o estudo agora. Capítulo 5. Lei de conservação. Gozo dos bens terrenos. Perguntas 711 a 714A. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever, sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais?
para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse estimulado ao uso dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o impele ao cumprimento dos desígnios da providência. Além disso, por meio desse próprio atrativo, quis Deus experimentar o homem pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Os benfeitores espirituais nos deixam muito claro que os bens que estão na natureza são para nosso uso, porque Deus fez desta forma. Eles são, além de um direito, que na verdade é um direito nosso, é uma necessidade. Nós precisamos, de qualquer maneira, usar bens de uma forma geral. Quando a gente fala em bens, você não está falando só de alimentação, você não está falando só de frutas, verduras, plantas, ou que seja, né? Temperos, ou da carne animal que a gente consome aqui no planeta. Não está se referindo a isso, está se referindo a tudo de uma forma geral. E esse tudo inclui os minerais, inclui os peixes, inclui todo e qualquer bem que exista na natureza. Estão aí para o nosso uso, isso sim. Por quê? A justiça de Deus é tamanha que Ele nos deu a natureza de uma forma geral para que a gente possa utilizá-la, porque é necessário para o nosso crescimento. É o nosso crescimento físico, no caso da alimentação e tudo mais, né? E muitas plantas, inclusive com sais minerais, uma série de propriedades que vocês sabem muito bem que existem em uma grande variedade de alimentos, né? Além disso, o nosso conforto para o nosso desenvolvimento de vida, porque a gente precisa desenvolver. À medida que a gente desenvolve intelectualmente, a gente vai progredindo também. Às vezes nem sempre, né? Mas essa é a diretriz. É você se desenvolver intelectualmente e, evidentemente, acompanhar esse passo moralmente. Para isso, inclusive, os benfeitores deixaram isso muito claro, que existem os atrativos de prazer na natureza. É o prazer da gustação, de você comer um alimento ou outro alimento e você ter preferência por um ou outro, porque isso te dá prazer. Ou você ter o prazer de construir alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida, desde os selvagens até hoje. Quanta coisa a gente não está sempre criando, na verdade transformando, né? Que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Isso é uma verdade muito grande. Então, o que a gente faz para transformar para o nosso benefício é muito importante, porque isso nos dá acesso a novos patamares. Agora veja uma coisa interessante. Isso acontece para testar, inclusive, o nosso moral. Porque, de uma certa forma, são tentações que a gente tem. Isso que eles nos deixam claro. Que Deus nos colocou, inclusive, esse sentimento da tentação para que a gente soubesse distinguir o bem do mal, do que nos faz bem e o que nos faz mal. Você veja uma coisa, os animais, eles agem por necessidade. Instinto, já falamos aqui, né? Que é uma necessidade deles, porque eles precisam se alimentar. Então não importa para eles se o arroz está cozido, se o arroz está salgado, se o arroz está doce, não importa se a carne está mal passada ou bem passada, com tempero ou sem tempero. Para eles isso não interessa, porque eles se alimentam pela necessidade. Eles não constroem nada. Os animais, todos, não constroem nada.
Até o João de Barro, que já falamos aqui em outro estudo, sobre o instinto dele construir a sua casa, ele faz por necessidade, não é por prazer. O ser humano, a gente já faz isso, diferentemente dos animais, por esse desejo que a gente tem de melhorar. Então, como a gente quer melhorar sempre, a gente está sempre transformando as coisas para poder melhorar. Só que aí é que vem um problema, porque esse prazer nos leva ao abuso. Aí a gente abusa do prazer das coisas. Abusa realmente do prazer da comida. Abusa do prazer de uma simples degustação de um licor, de um vinho, né? Simples, tal. Mas a gente abusa desse prazer. Por quê? Não é? A gente vive fazendo esse abuso e nos excedendo. E esse excesso de prazer, de uma forma geral, nos prejudica. A bebida nos tira do sério, na comida nos faz até passar mal na digestão e a gente adoece. Por conta disso, tem pessoas que comem tanto que têm um estômago dilatado. E esse dilatamento do estômago faz um crescimento e engorda, aí tem uma obesidade mórbida, pelo prazer de comer. Vocês nunca viram pessoas assim? Com certeza você conhece alguém assim, que se excede na bebida, que se excede na comida, que se excede até no comportamento. Não consegue ter um comportamento tranquilo, né? Com moral elevada, por exemplo, está num teatro ou está num cinema e começa a falar alto, esbraveja, fazendo comentário sobre a cena que acabou de ver. Isso é um excesso, mas é um excesso de um comportamento. Ele não sabe se conter. Ele está tendo prazer em ver um filme, assistir uma peça, mas não sabe controlar o excesso. Veja, esse excesso do prazer é que nos faz mal, né? Como eu falei, os animais, todos eles têm seus limites. Eles chegam a um certo ponto que ele para de comer. Bebeu água, saciou, ele para de beber aquela água. Ele não vai além daquilo porque é natureza deles. O homem, a humanidade, já é diferente. Ela busca sempre o prazer. E esse prazer, como já dissemos aqui, é uma tentação para a gente saber qual é o nosso ponto de elevação moral. Se a gente está realmente se controlando ou não. Ou se está deixando os excessos tomarem conta da gente. É excesso em tudo. É excesso até nos gastos mensais que uma pessoa tem, que ganha lá o seu salário e se excede, porque não consegue se controlar. Isso é ruim, isso é danoso, isso é penoso para nós, porque a gente acaba sofrendo muito com isso. É muito importante a gente ter essa noção exata de que existem, a gente tem como usar todos os bens que a natureza nos dispõe, mas usar comedidamente. Usar até para o nosso prazer, mas sempre comedidamente, porque isso vai nos causar problemas se a gente não souber se controlar. Evidentemente, não há como fugir dessa regra. Passa a ser penoso. Vamos adiante? Capítulo 5. Lei de conservação. Necessário e supérfluo. Perguntas 715 a 717. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo.
cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. Veja, nesse caso agora aqui, nós temos até falamos isso no estudo anterior, né? Que você não sabe onde termina e onde começa a outra, né? Então você não consegue entender o que é necessário e o que é supérfluo. A gente não consegue divisar isso. Até aqui é necessário, daqui para aqui é supérfluo. Não vai. Vai da elevação de cada um. Vai do sentimento de cada um, da experiência de cada um. Tudo isso faz a nossa elevação moral. Então a gente tem que estar sempre atento, porque, assim, como já falamos, como é difícil você divisar o momento em que vai da necessidade para o prazer, a gente precisa ser ponderado e previdente, para não deixar acontecer, como falamos do caso do prazer, da tentação, dos abusos, nesse caso, do que é supérfluo. Porque muitas vezes a gente acaba tendo que sofrer para aprender. Então você ganha, como falamos agora há pouco, você ganha o seu salário e gasta, comprando um monte de coisa que não precisa. Será que precisa de tanta coisa que se compra, de tanto que se consome? Né? Vê como é que as coisas estão ligadas ali, o que é o excesso, o necessário, o supérfluo, isso tudo está muito ligado. Né? Isso é muito arraigado na gente. A natureza nos impõe limite. A gente sabe o limite, falamos até dos animais. O homem, de uma certa forma, instintivamente, ele sabe o seu limite. O problema é que abusa do limite e não respeita esse limite. E acaba se utilizando do que é supérfluo. Só está pensando no que talvez não seja necessário para a sua vida. Tem vários exemplos que a gente pode dar do dia a dia nosso. Não é? Muitas vezes você tem um carro, precisa de um carro, beleza, eu tenho um carro, que não é um carro novo, é um carro mais antigo, mas em perfeito estado. Ele funciona perfeitamente, é até bonito, mas funciona muito bem. Eu preciso comprar um carro hoje 0 km? Lindo, maravilhoso, esbelto? Preciso. Pensa. Será que eu tenho necessidade? Que não seja por uma questão de manutenção, talvez seja necessário até um dia trocar, mas será que tem necessidade de trocar por um carro caro, sabe? Que o seguro vai ser caro, que tudo é caro, as peças são caras. E será que precisa? Para quê? Para ostentar que eu tenho um carro lindo, maravilhoso, 0 km? Pensa, isso não seria um excesso? Eu não estou dizendo que você, por exemplo, que está me assistindo, tenha feito isso, nesse sentido. Às vezes é o seu gosto, muito bem. O que a gente precisa pensar, onde está o supérfluo? Será que é necessário trocar o carro assim? Ou não era melhor trocar realmente por um carro mais novo, ou até um carro zero, mas um pouquinho mais barato, para que você tenha dinheiro para pagar o seguro, por exemplo, ou que você tenha dinheiro para fazer outras coisas que talvez na sua casa você precise, ou alguma coisa que a sua família precise, ou principalmente poder ajudar alguém com esse dinheiro que você está gastando ali. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes o que você gasta no supérfluo pode estar alimentando uma boca. Você pode ir numa casa espírita, ir numa igreja, ir numa igreja evangélica ou numa igreja católica, pode ir num centro de umbanda, você pode ir onde for e oferecer alimento, oferecer as cestas básicas para pessoas que necessitam, porque todos esses lugares têm esse programa, a maioria deles, né, tem programa de ajuda a famílias carentes. Pensa nisso. Diminui um pouquinho o seu supérfluo e tenta ajudar alguém, às vezes um conhecido, às vezes um amigo que você não vê há um tempo que está passando uma necessidade, às vezes um vizinho, ou até um morador de rua. A gente tem sempre um jeito de ajudar, isso é fato. Ninguém pode se furtar e dizer, eu não tenho como ajudar. Não, bebe um pouco menos, vai deixar de tomar 3, 4, 5 cervejas, né? Vai gastar 50, 60 reais, é o preço de uma cesta básica que você compra na internet. Precisa beber todas? Precisa comer todas? Você vai almoçar num domingo, um almoço de família, aí você vai
num restaurante de classe A, gastar R$400 num almoço, você e mais uma ou duas pessoas, R$400, R$500, e é verdade, que gasta, ou 300. Será que precisava fazer isso? Não podia ter ido num outro restaurante, ou até num self-service, e gastado 100. E essa diferença que você não gastou, poder ajudar alguém, ou guardar, pensando no dia de amanhã, para a semana que vem você poder fazer a mesma coisa. Veja, eu não estou querendo aqui dar a diretriz da vida de ninguém, não é isso. Espero que me entendam. O que eu chamo a atenção aqui, que os benfeitores espirituais chamaram a atenção, é que a gente cresce à medida que a gente pondera as nossas ações e à medida que a gente age para o bem comum, para o bem do próximo. Por isso que, inclusive, eles escreveram, Kardec, ali numa pergunta, em que ele diz: aquele que vive dos bens que podem faltar para outros, como é que é a situação dessa pessoa? Tem muita gente que vive às custas dos outros. Tem muita gente, sim. Que, nossa, quantos intermediários nós temos entre a produção da fazenda, do plantio, né, até a venda no mercado? Quantos intermediários tem? Pensa. Será que tinha necessidade de tantos assim? Estou dando alguns exemplos, apenas para ficar mais clara essa situação. É necessário que a gente entenda que a gente cresce, né, à medida em que a gente pondera as nossas atitudes, em que a gente controla o que é necessário para a gente sobreviver. É evidente que nos dá prazer também, mas que poderia também estar ajudando alguém. Poderia, de alguma forma, ajudando até a si mesmo, guardando para o próximo mês, para a próxima semana, e não gastar tudo de uma vez só. Essa aqui é a grande diferença entre o necessário e o supérfluo. Agora é lógico, isso não se refere só a bens materiais. Tem o sentido amplo, né, que é o sentimento do supérfluo. Isso tudo são exemplos que eu estou dando para ficar muito claro. A gente precisa ter na nossa vida o que é necessário. É evidente que o tema aqui está falando sobre os bens que a natureza coloca à nossa disposição. Claro, mas a gente aproveita para lembrar que os excessos só nos fazem mal. Um dia a gente vai ter que resgatar isso. De alguma forma, de alguma maneira, a gente vai ter que resgatar esse excesso que a gente produz aqui e esse mal que a gente pode estar fazendo ou o bem que está deixando de fazer para alguém. Agradeço estarem até aqui, muito grato mesmo por estarem participando desse trabalho que a gente vem fazendo da divulgação da doutrina dos espíritos. Como sempre digo, a divulgação da doutrina é uma forma de caridade e você pode ajudar compartilhando o conteúdo para as pessoas, para que possam cada vez mais pessoas ter conhecimento da doutrina. Então, se algum espírita for te convencer de alguma coisa nesse sentido, pare. O que distingue um espírita é o esforço que ele faz para cada vez se melhorar moralmente. Muito grato por estar até aqui. Não esqueça do joinha e da inscrição. Fiquem na paz.